Olá, estamos na sala de um apartamento para mais uma edição da ação Traço a Traço, histórias de riscos, rabiscos e figuras da Bíblia PAC, a Biblioteca da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral, professor Plácido Aderaldo Castelo. Nesta edição, a figura da vez é a escritora de verso e prosa Zélia Salles. Nascida em Itapajé, a escritora tem 3 livros publicados: A Cadeira de Barbeiro, em 2015, O Desespero do Sangue, em 2018, Quando Morrem as Bonecas, em 2025. Os 2 primeiros saíram pelas edições Lua Azul, o terceiro pela editora Substância. Minha mãe não me deu asas, deu-me coragem. Vá pelo chão. Escritora e professora, Zélia, professora regente do Centro de Multimeio da Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Hermínio Barroso, escritora e professora, e os pés no chão. Escritora, professora, companheira e os pés no chão. Escritora, professora, companheira, mãe e os pés no chão. Escritora, professora, companheira, mãe, amiga e os pés no chão. Os pés no chão é uma espécie de profissão de fé na arte e na vida. Mulher escrita, escrita mulher. Usou os pés no chão de Itapajé. Em Fortaleza, trocou os pés pelas mãos para trilhar o chão duro da memória em que ela minera sua prosa e seus versos. Para esta conversa com Zélia Salles, a ação Traço a Traço conta com os alunos Bruna Emily, da primeira série, turma B, e João Vitor, da terceira série, turma B, como mediadores dessa conversa. E o Wendel Maia, da segunda série D, como responsável pela captação de som e da imagem. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Traço a Traço. Hoje estamos aqui, como o Lucas falou, com a escritora Zélia Salles. E hoje vamos apresentar um pouco sobre a sua obra, sobre sua vida. E, para iniciar, eu faço essa pergunta, acho que... E para iniciar, só um momento, por favor, uma introduçãozinha. Temos 2 títulos aqui. A Indesejada das Gentes, Mas Havia um Menino Morto sobre a mesa no centro da sala. E vou ler um trecho, que é o trecho final de A Indesejada das Gentes. Foi então que, por cima dos seus ombros estreitos, divisei sua magra mão se erguendo para me fazer não aceno ou cumprimento tardio. Era um gesto em que declarava uma promessa, uma advertência, uma ameaça. Me aguarde. Essa pergunta vai ser sobre morte. Mas, enfim, o que eu ia perguntar é justamente uma pergunta que eu já fiz em várias entrevistas até agora no momento, principalmente para os escritores, que é o seguinte: por que escolher a palavra? Por que escolher justamente a forma para escrever, entende? Tem tantas outras formas de se expressar, tipo, seja com desenho, seja com a música, e eu queria saber por que escolheu escrever histórias. Talvez porque seja mais fácil, né? O papel e a caneta estão muito mais perto da gente do que outras coisas quando se quer desenhar e pintar e fazer teatro. Eu ensaiei todas essas expressões artísticas quando criança, a escola em que eu estudava me dava essas oportunidades. Mas para quem mora na cidade do interior, se eu quisesse seguir a carreira de artista plástico, ou se eu quisesse seguir a carreira de atriz, alguma coisa me barreirá. Então, eu acho que apesar das dificuldades, escrever é a forma de expressão artística que está mais ao nosso alcance, né? Todo mundo
pode ter acesso ao papel e à caneta. E também porque, apesar de todas as dificuldades por que eu passei, eu tinha muito acesso a livros na escola. Então, eu lia pra caramba e, de certa forma, talvez eu quisesse imitar aqueles autores que eu lia, né? Essa história de uma menina que sofre, que passa por situações difíceis. Eu tive essa experiência com a leitura que eu fiz ainda criança, que era uma espécie de biografia de uma autora chamada Vera Teresa de Jesus, que foi criada dentro de um reformatório. A primeira cena que aparece quando ela chega no reformatório é aquela cena que parece que ela está no campo de concentração e que ela vai para o banho de pelar a cabeça. Então, eu acho que isso vai alimentar um pouco, né, o que a gente vai escrever depois. Dentro disso aí, sobre a Segunda Guerra. Então, MBT-se, fazer essa referência. Mais tarde, quando eu descobri os campos de concentração, foi que eu vi que essa menina, mesmo que ela não tivesse vivido a Segunda Guerra, ela passou por uma situação muito parecida. E não era leitura para criança, né? Diga-se de passagem. A moça disse, você não quer levar um livro mais baixinho? Eu quero este. Ainda sobre a infância, a senhora já teve um incentivo de algum parente, teve alguma inspiração, ou mesmo alguém motivou esse desejo pela literatura, pela escrita? Na minha família, não. Na realidade, a minha mãe, ela compreendia a importância da educação, mas para ela a importância da leitura ela não atingia. Então ela se virava nos 30 para nos colocar na melhor escola que tinha na cidade, que era um colégio de freiras, de uma congregação muito importante, muito grande. Mas deixar de fazer tarefas domésticas para ler, para minha mãe, isso era vagabundagem. Tem, Ela não compreendia que eram dois processos muito diferentes. tem um trecho que você fala de quando morre, né? Tem um homem que não quer falar sobre os medos dela, e a outra fala que o medo dela era arrancar dente, negócio na mãe. E aí me fez pensar, né, que existe, cada um existe a sua limitação. A mensagem a forma que eu interpretei, cada um tem sua limitação, só que não psicológico. Cada um tem a sua limitação assim, de visão de futuro, de coisas que quer alcançar. E os medos? Sim. Era. O meu medo maior era da irmã Salete, a diretora. Nesse livro vai falar sobre a ditadura de uma forma indireta, né? Porque ela, de certa forma, ela me perseguia, ela me torturava, né? E eu faço uma referência nesse conto sobre... Era o ano de 1968, né? E eu disse, eu sabia que aquele ano não iria acabar. É uma referência indireta a outras obras que foram escritas sobre a ditadura. Mas eu vivi a ditadura, Emily, mas eu não sabia que eu estava vivendo a ditadura. Nossos professores não falavam sobre isso. É porque quando você está numa situação de vida, quando você está passando por um grande, você olha no furacão, né, você não consegue ver. Eu acho que é isso. Assim, eu acho que quando a gente está passando por situação de vida, a gente é afetado de todas as formas. Chega um ponto que a gente não sente mais. Não consegue ver, você tem que sair do olho do furacão para ver o caos, né? Quando você está dentro do caos, você não se dá conta, né? E com a dificuldade você vai passando a viver aquilo ali, você vai se acostumando e chega um ponto que você não sente. É verdade. E aí você só consegue ter a noção quando você muda de vida e está vivendo outra realidade. Exatamente, você está muito psicóloga. Há uma frase que eu tinha visto uma vez, que eu tinha achado interessante, que é justamente uma que fala que a ditadura perfeita é aquela que não é visível. A pessoa consegue enxergar. Mas muitos ditadores usam da manipulação psicológica das pessoas. Usam psicológico mais das pessoas. Não, porque a sociedade também, olha, a gente vivia dentro da ditadura, o que isso passava para a gente?
Que toda segunda-feira hasteava a bandeira de manhã. Também o de valores da pessoa, interesses. Vai manipulando a cabeça da pessoa em relação a isso. Exato, a gente não sabia que estava vivendo aquilo. Nós não sabíamos que os professores, muitos estavam sendo presos, torturados, nós não sabíamos que estava acontecendo isso. Nós éramos ensinados a dizer que o nosso hino era o mais bonito do mundo, que a bandeira brasileira era a bandeira mais bonita, que a gente tinha que hastear a bandeira, cantar o hino, aquilo era lindo. Agora, o que se aconteceu por trás dos bastidores, ninguém sabia. Isso tem muito a ver com o descobrimento do Brasil, né? Que isso já está enraizado, né, na cultura, de ter uma dominação de um classe sobre a outra, Uhum. da imposição dos católicos, dos indígenas. Isso é representado na bandeira, né? Também. E que muito tempo a bandeira do Brasil foi usada como símbolo de poder, não símbolo de. Não só o símbolo do país, mas um símbolo de poder de mando, de um mando, de ter um poder. Depois virou outro símbolo atualmente. Mas, enfim, retomando para. Não vamos mais tangenciar, tá bom? Mas é assim mesmo. Retomando para a história da senhora, e como foi tipo, os primeiros passos para ser escritora? Por causa que eu não sei se a senhora citou agora, me desculpe, mas a senhora queria ser atriz antes, né? E como foi esses primeiros passos para ser, começar a escrever, começar a pensar em ser uma escritora? Olha, quando eu tinha assim, a idade de vocês, talvez, mais nova também, eu escrevi muito poema. Eu acho que todos os escritores começam fazendo poesia. E quando eu já estava adulta e casada e tal, eu sempre contava essas histórias que estão nos livros, que na realidade, às vezes eu tenho a impressão de que eu sou, na realidade, uma contadora de histórias, né? Eu me classifico muito assim como uma contadora de histórias. Então eu contava todas essas histórias que estão na cadeira de barbeiro, por exemplo, para as minhas amigas, na escola onde eu trabalhava, e uma delas dizia muito: você precisa escrever. Você precisa escrever essas histórias. Ela insistia muito. Então, eu comecei a escrevê-las. E eu descobri que como é diferente você contar uma história com todos os recursos de expressões e de autocorreções e passar isso para um papel. Eu tive que aprender assim, falar não é a mesma coisa que escrever, e tinha que escrever aquilo sem perder a essência, sem perder os meus trejeitos, conseguir deixar os meus trejeitos na escrita. E escrevi esses contos da cadeira de barbeiro, foi em 2015. E aí eu soube por uma vizinha minha que havia um cara chamado Silas Falcão, que tinha esse selo editorial, ele era presidente da Associação Cearense de Escritores na época. Então, eu peguei todos os textos e mandei para ele por e-mail, eram 10 contos. E assim que ele leu, ele disse: vamos publicar. Ele ficou encantado com esses textos. E a partir daí, eu comecei a viver essa história assim, como é publicar um livro, né? De escolher capa, de mandar as provas, de revisar e etc. e tal, de escolher um local para fazer a publicação. Poxa, no dia do lançamento do meu livro, eu estava me sentindo, sabe aquela moça velha que enfim se casou? Eu estava muito feliz. Foi uma realização muito importante na minha vida. Para mim, o lançamento do meu primeiro livro foi assim, um divisor de águas. E esse processo de escrita e estar sempre conversando com o editor, até chegar o dia da publicação, foi uma coisa assim, maravilhosa. Foi muito bom. O meu livro teve uma aceitação assim, que eu nunca esperei que tivesse. Uma vez eu participei de uma mesa redonda lá no IFCE, e uma das pessoas levou como tema isso. Escrevi um livro, publiquei um livro, e agora? O que eu faço com esse livro publicado? Né? Eu tive muita sorte com o acolhimento desse livro. Foi muito bom.
para inaugurar. Bom, então, um momento agora para saborearmos a escrita da Zélia Salles. O que vou ler aqui não é do seu primeiro livro, né, Cadeira de Barbeiro, mas do seu segundo livro, Desespero do Sangue. É um texto que gosto muito e acredito que todos que tiveram a oportunidade de ler, invariavelmente, né, se apaixonam por esta escrita. Se a espingarda não vai atirar no fundo, convém tirá-la da sala. Chekhov. Então deixemos-la onde está. Naquele dia o sol resolveu não aparecer. A chuva levou o dia todo ameaçando cair. Meu pai carregou a espingarda e preparou um embornal de caça, mas acabou desistindo. No final da tarde, a noite se antecipou, uma ventania balançou os cajueiros, dobrou o canavial, parecia querer levar a casa e um trovão estrondou no céu. Minha mãe ordenou que entrássemos. Fechou as portas e janelas, não tinha mais brincadeira no terreiro. Foi então que a tia Selma teve a ideia de contação de história. Era uma vez uma menina que nasceu branca como a neve. Então veio o caçador e sua flecha, os anões e sua mina, a bruxa e sua maçã envenenada. A sala estava escura e abafada. Eu podia ouvir a respiração dos meus irmãos. A voz arranhada de Selma me dava uma agonia. Minha mãe se levantou para pegar uma lamparina. Então, no momento em que a Branca de Neve caiu no chão, ouvimos um som surdo das gotas de chuva se precipitando sobre as telhas. Aquele barulho se ampliava nos meus ouvidos, me deixava meio tonto. De repente, alguém bateu na porta. E o meu coração junto. Tum, tum, tum. Tia Selma suspendeu a narrativa. Por quanto tempo aquele silêncio pega fogo? Eu só ouvia meu coração. Tum, tum, tum. As batidas insistiram agora com mais força. E antes que meu pai pudesse antecipar, minha mãe se levantou. Não abra! Minha alma gritou. Ouvi um gemido da porta se abrindo. Nesse momento, o clarão de um relâmpago rasgou a escuridão me cegando, mas ainda pude ver contra a luz a imagem da velha desdentada sorrindo, um capuz negro protegendo-lhe a cabeça, uma cesta pendurada no braço. De supetão peguei a espingarda sobre a mesa, fechei um olho para apurar a mira e... disparei. Parecia um trovão que um trovão tinha pipocado dentro da casa. O cheiro de pólvora invadiu a sala. Minhas pernas tremiam, os joelhos queriam envergar. Agarrei-me com a espingarda. Quando abri o olho, minha mãe, com a lamparina na mão, clareava a cena. Minha avó estava estirada no pé da porta, um rombo no meio dos peitos. A seu lado, a cestinha de vime, a toalhinha branca, as broinhas de milho espalhadas pelo chão. A espingarda. Inclusive, eu queria só comentar uma coisa que eu percebi, que eu achei interessante, foi que nesse ponto, quando estava falando da história, começou de repente a contar sobre a situação que estava ao redor, entende? Tipo, como é que estava o ambiente quando estava sendo contada a história. Pareceu muito que a história continuou naquele jeito, tem tipo, estava falando da Branca de Neve, mas de repente começou a falar sobre o ambiente que estava sendo contada aquela história. Parece muito que é como se aquele ambiente fosse a continuação do conto. É tipo, eu pensei isso. Na realidade, quando ele achou que quem estava batendo na porta seria uma bruxa, porque a história era justamente na hora que a bruxa ia aparecer. Ele misturou as coisas, né? Ficção com a realidade. Engraçado que eu escuto, dá a impressão que não fui eu que escrevi. Fica agora, o que vai acontecer? É uma coisa tão natural assim, que quando eu olhei assim, rapaz. Mas, enfim, retomando agora, o que eu ia perguntar é sobre um trecho que eu achei interessante, foi que esse daqui, ó. O escritor escreve tentando recompor, quem sabe, um mundo perdido, os amores perdidos, a casa perdida, o paraíso perdido, nesse paraíso perdido está a infância. Esse trecho vem no início, que é do livro Quando Morrem as Bonecas, e eu queria aproveitar isso para perguntar. A senhora retoma muito a infância nas obras da senhora, parece. Retoma muito sobre o que a senhora viveu, mas por quê?
Exatamente. Tipo, a senhora vê na infância o que exatamente para ter que retomar tanto? É, não vejo nada de muito bom. Eu vejo, você pode ver que a maioria das histórias não são histórias felizes, né? Ou se são felizes, tem sempre um tom mais amargo do que doce, né? Mas é justamente isso aí. Muitas vezes me perguntavam por que que eu escrevi, ou por que que eu escrevo, qual é a intenção que eu tenho. E foi justamente a Lígia que me deu essa resposta quando eu estava procurando o epígrafe para esse livro. Aí eu, pronto, a Lígia está respondendo todas as minhas questões, que é essa tentativa de resgatar o mundo perdido. A casa que não existe mais, o pai que não existe mais, a mãe que não existe mais, e a criança que não existe mais. Penso que seja uma tentativa de resgate. Enquanto eu estou escrevendo, eu estou vivendo tudo de novo. Enquanto eu estou escrevendo, eu estou lá naquela casa. Eu estou com meu pai, eu estou com a minha mãe, eu estou no meu universo, que é em cima da serra, num sítio chamado São João. Eu falei para o meu marido da semana passada. Porque eu tenho um cunhado, irmão do meu marido, que ele, qualquer momento ele vai desencarnar, né? E ele vai ser cremado e as cinzas dele vão ser jogadas no espigão da Praia de Iracema, porque eles moraram na Praia de Iracema muitos anos da vida deles, meus, meus cunhados e meu marido. Meu marido disse que também vai ser cremado e quer ser jogado lá, assim. E ele perguntou, eu digo lá no sítio São João. Não tem outro lugar onde eu quero que sejam jogadas minhas cinzas. Agora, o que que tem meu nesse sítio São João que eu não saio de lá? Não sei. Não teve algo forte na infância da senhora que marcou? E, é, outro dia a senhora lembrar constantemente da infância da senhora. Tudo isso que lembra, que marca, que fica, é afeto. Toda a construção da nossa vida, ela se baseia, toda a nossa fortaleza vem no afeto que a gente tem até os 2 anos, e dos 2 anos na infância maior, que eu fui cercada de muito, eu não digo afeto, porque as famílias do Nordeste pobres, elas não são muito afetuosas, meu pai é. Aquele ambiente natural, né? Eu tenho muito orgulho de dizer assim, nós comíamos do feijão, do arroz que meu pai plantava. Eu entendo. Então era assim, tudo era um universo particular, como diz a Marisa Monte, que tem um universo particular. Não poderia ser também uma retomada de um momento mais simples, como eu falei, essa procura por algo que já passou também. Não porque eu quero voltar por simples, porque eu não gosto de simples, eu gosto de Paris. Meu sonho sempre foi ir a Paris. Mas é um momento mesmo, é um resgate de um momento. Eu acho que às vezes a gente nem consegue entender, né? Mas eu estou sempre voltando para lá. Uma vez eu falei para o Ramon Neto, vou parar de escrever falando das coisas lá da Serra, vou escrever sobre a cidade. Vou aprender, porque eu não sei escrever sobre nada de cidade, não me encanta. Aí, Rony, fique lá na Serra que tá bom demais. Eu acho que a senhora achou, talvez, encantamento da infância, quando a gente cresce, já teve um encantamento com a vida, e talvez a criança da senhora que ainda existe, ainda que existe a criança dele, ainda quer resgatar esse encantamento com a vida. Deve ser, não fica muito claro, não. Mas eu estou tentando escrever uma novela agora. Estou lá de novo, subi na serra, encontrando os bananais. Bom, eu vou ler dois trechos de dois textos da Zélia, né, aqui do Desespero do Sangue. Cama de Gato, um deles, e o outro João e Maria. Eu acho que aqui há um assunto bastante interessante para que a Zélia possa comentar, né? A casa toda livre como um parque de diversões.
Era permitido brincar de esconde-esconde atrás das cortinas, escorregar no corrimão da escada, pular sobre o colchão de molas, a cama antiga, o dossel, o colchão de mola, permitia voo. Ah, o colchão de molas, que delícia! Ah, os garotos, eles tinham um cheiro especial. De João e Maria. E os doces, a melhor surpresa, espalhados disciplinadamente sobre a cama. Só para você, ele disse, como se cochilasse, já colocando um beijo em sua boca. Brigadeiro, pirulito, chiclete, Maria maluca, suspiros, a porta gemeu, fechou. Os lábios rosados de que suco de groselha, azedo de doer. A bola de gengibre, então queimando, a baba viscosa, agridoce, a noda na saia, indelével. Onde estava a mãe que não via aquilo? Ora, havia o bebê e seus coelhos, os menores e seus narizes emporcalhados, o tanque e sua montanha de roupas sujas, o fogão e suas panelas cozinhando confiança em banho-maria, que fumegavam, deixando tudo coberto de fumaça, de cama de gato. Zé, há pouco tivemos, né, aquela denúncia de adultização, né, feita por um influencer, né? Não me lembro o nome, Felca, né? E esses dois trechos, aqui eu li dois trechos apenas, né, mas eu acho que dá para entrever, não é? Essa relação de um adulto se valendo, né, de crianças, né, em um e outro. E aí então eu passo para o entrevistador, não é? Vitor, para ele complementar, não é? E a Zé poder falar. Tendo esses dois trechos em mente, a pergunta é: quando a senhora cita isso, a senhora fala isso no sentido de expor a realidade com uma denúncia ou talvez refletir ela, no sentido de é assim, entende? Uma denúncia, eu nunca penso, eu vou escrever para fazer um mas eu escrevo porque aquele assunto está aqui mexendo comigo e acaba virando uma denúncia, mas não é panfletário, né? Essa história da cama de gato, eu acho que a gente está sempre ouvindo história de assédio, né? Com crianças, e esse assédio ele parte sempre de uma pessoa que está dentro de casa, que é de confiança da família, em quem a criança confia. Então, eu acabei escrevendo, e por incrível que pareça, esse conto, Cama de Gato, ele já foi reproduzido, publicado em várias revistas, jornais e tudo mais. Mas é um conto que as pessoas, pelo menos quando eu li na escola, com os alunos, eles não conseguiam atravessar a camada, né? Ele é muito disfarçado, igual o tio que é safado e ele fica fazendo todo mundo pensar que ele é generoso, né? Na realidade, ele é uma brincadeira. O texto ele é muito cheio de camadas. Então, toda vez que eu lia, a maioria dos alunos não compreendia, eu tinha que ler de novo e ir quebrando essas camadas. Mas mesmo assim, a maioria dos alunos não entendia, mas sempre tinha um aluno que eu não acredito. Eu não acredito que é isso que eu estou pensando. Porque na metade do conto em diante, a menina já foi descobrindo. Eu já sei que vai dar. E teve uma que, inclusive, era a menina que não tinha experiência com leitura, aquela aluna da noite. Aí, vocês entenderam? Aí ela, eu entendo. Aí em casa tinha uma cama de gato. Ela disse, na minha casa tinha uma. Então, é a história de muita gente que nunca tinha contado. Então, de certa forma, esse conto ele vai ferir as feridas que a gente pensa que estão cicatrizadas, não, mas eu gosto muito dele. Sério, Eu gosto muito dele. eu adoro. Eu vou pegar uma cadeira. É porque eu adoro tanto que eu queria saber como foi a concepção desses dois títulos, que são
eu achei muito interessante. Cama de gato e João e Maria. A cama de gato, eu vou, naquele quarto tem uma cadeira, pega lá pra você. Essa palavra cama de gato, ela tem três significados, essa expressão. A cama de gato, eu estou preparando a cama de gato, né? A impressão que é tudo bonitinho, mas é um ardil, é uma armadilha. Essa. A outra cama de gato é a cama de gato propriamente dita, né? Um lugar para o gato dormir. E a outra é aquela brincadeira que faz com os cordões. A gente tem um cordão e vai fazendo rede, aparando. E aqui é o nome daquilo ali é cama de gato. Esse aspecto lúdico, né, que se contrapõe É, ao drama, né, essa é, situação delicada que é. E aí, quando ele ensina ela a brincar, a fazer a cama de gato, o tio ensina a menina a fazer a cama de gato, que é a coisa legal. Ela não tinha jeito para brincadeira, mas ele tinha dedos ágeis e era muito paciente. Né? e João e Maria. E o João Maria nasceu assim de uma coisa que não tinha nada a ver. Eu tinha uns amigos lá em Itapajé, que eram meio meninos sem, sem norte, sem limite, e eles descobriram que tinha uma casa de um pastor, que durante um período a casa ficava desocupada, porque o pastor viajava de férias com os filhos. Antigamente as férias eram tão longas, né? A gente ficava de férias 3 meses. E esse pastor, ele tinha uma mobília boa, então ele tinha camas de colchões de moda e tal. E esse meu amigo, ele pulava o muro para passar o dia todo dentro da casa do homem, só pulando em cima do colchão. Ele mais os três. Então nasceu dessa história, quer dizer, eu pulava o muro da casa do fulano de tal, para passar, ele não mexia em nada, para passar o dia todo brincando, pulando em cima dos colchões de molas, que dava voos, né? Então nasceu daí o mote. E daí é uma história de assédio com meninos, e não mais com meninas, né? E se você procurar exemplos de homens que seduzem meninos com, com balas, doces, então você vai encontrar muito. E isso remonta à história de Do João e João Maria, que a gente Maria, conhece, remonta né, que que são é de seduzidos pelos engordar isso, de doces, engordar, são de gastar. seduzidos, são seduzidos pela casa de chocolate. Aí tem que engordar, ela vai devorar. Quer dizer, esse engordar em João e Maria, a gente talvez possa fazer um paralelo com seduzir, né? Seduz, mas o que seduz o João e a Maria é uma casa feita de doce. Lá também tem uma casa onde tem bolo, tem é o conto de fadas, né? Não, Transeado, não. que não é mais conto. E os contos de fadas não nasceram como textos para criança, eram contos para adultos. O lobo do Chapeuzinho Vermelho é um lobo de verdade e ele ia às vezes de fato. E a Chapeuzinho era um amor. Eu acho que todo conto de fada tem Nossa, minha tem um fundo de escudão de lama, fundo do poço, lama preta. Inclusive, tem até uma expressão em inglês que, quer dizer, eu acho que isso é mais, talvez uma associação errada minha, mas a maioria dos sons foi dos irmãos Green, se não me engano. Green do inglês, vem de macabra, são coisas assim, posso dizer. Mas, enfim, retomando de novo a sua história, sua carreira, eu gostaria muito de perguntar qual, a senhora, como um escritor, ele pode, como posso dizer, começar com começar com a escrita, ter o sentido certo, entende? E, principalmente, há muitos concursos, né, justamente sobre escrita e tudo mais, e
como esses concursos eles podem ajudar os escritores, em especial os cearenses? Na real, o que ele está perguntando é qual conselho você daria para escritores iniciantes que começaram, dicas que você poderia dar conselhos. Na real, Isso daí também é os é a dois. mesma. Olha, na real, os concursos realmente que dão incentivo para a vida, mas antes dos concursos, eu me lembro quando eu fazia ensino médio, eu estudava à noite na escola tipo profissionalizante, que eu já estava na tal, e eu coloquei um poema meu no flanelógrafo da escola. E quando passaram assim uns 3 dias, aí o cara chegou de sala em sala com o poeminha. O que foi que escreveu isso aqui? Eu disse, sala em sala, até contigo, não? O que foi que escreveu isso aqui? Aí eu achei que ele ia lá dizer assim, ali não é lugar para botar poema, ali são uniformes. Aí ele me levou lá na secretaria. Você tem mais algum poema dele? Tem. Então, tá aí. Esse cara era um jornalista, era presidente da associação do sindicato dos jornalistas, e ele trabalhava no jornal Correio do Ceará, Tribuna do Ceará, não me lembro. E ele arrumou tudo para eu publicar esse meu primeiro livro de poemas. Apaixonado pelo meu poema. E aí foi que eu fiz. Fiz uma coisa certa, colocar meu poema lá para ser exposto para quem quisesse ler e olha o que aconteceu. E depois que estava tudo pronto, eu disse, não está bom, não está legal, eu queria que fosse algo melhor. Eu tinha um amigo que no momento estava gravando o primeiro CD dele, que era aquele cara que hoje apresenta o Ceará Caboclo, né? Nós estávamos em casa escolhendo a capa do CD, na realidade eram aqueles compactos, né? Aí ele falando, brigando, olha, nunca tá bom. Se a gente for publicar um livro ou gravar uma música, você está perfeito, você não faz isso nunca. Então, o conselho seria esse. Mostre, mostre que você escreve. E nunca espere que ele fique perfeito, ele não vai ficar perfeito. Se quiser publicar, permite. E quanto aos concursos, os concursos do Ideal Clube me ajudaram muito, a mim, a muita gente, a ter as primeiras obras publicadas. O primeiro texto meu impresso foi no concurso do Ideal Clube, chamado O Anjo. Eu pensei, puxa vida, nunca tinha escrito nada assim, estava muito longe de publicar meu primeiro livro, e ele foi publicado lá. Então, nesse momento, aqui em Fortaleza, vai haver a entrega do Prêmio Ideal Clube, que era para ser amanhã, não, quinta-feira, mas houve tantas inscrições, porque agora a gente se inscreve pela internet, que eles pediram prorrogação e vai ser o resultado no dia 18 de novembro. E vão abrir daqui a pouco as inscrições para o Prêmio de Literatura Unifor. Então, quem gostar de escrever e quiser arriscar, sem medo, tem gente que é orgulhosa e não quer mandar, com medo de escrever, manda, é aberto. Quem for menor de idade pode ter uma pessoa. Eu não perco essas oportunidades, porque quando a gente publica, a gente vai ganhando muita visibilidade, né? Por exemplo, esse projeto que está fazendo aqui, os poemas estão espalhados. Por que me chamaram? Porque alguém viu meu texto em algum lugar, né? Alguém viu meu texto em algum lugar, me chama. Então, vocês que escrevem, vocês mostrem, prega nas paredes, botam na internet, que agora tem esse veículo maravilhoso, né? É isso, viu? Não escolha. Sério, eu queria aproveitar e perguntar uma coisa que diz mais respeito assim, à linguagem, né? Vamos chamar assim de intertextualidade, né? Quando eu leio, né, minha mãe não me deu asas, deu-me coragem, vá pelo chão, invariavelmente a gente vai lembrar de outros autores, né? Vai lembrar de Adélia, vai lembrar de Drummond, né? Vai lembrar até mesmo de Chico Buarque, né? Ah, a sua vivência, a sua história de leitura e tudo mais, dialogam muito com seus textos, não é isso? Uhum. Ou, digamos assim, falam alto, né, no momento da sua escrita,
Poderíamos. Falo muito alto, às vezes falo alto até demais. Quando a gente vê um poeminha desse, é que você vê, tem a cara da Adélia, tem a cara do Chico, né? Tem a cara da Cora Coralina. Vai fazer essa mistura, aí resulta na Zélia. E Doravante tem a cara da Zélia. E Doravante tem a minha cara. Parece que quando eu escrevi esse conto, O Anjo, que eu publiquei, que eu achava, eu criei uma história que era um anjo que apareceu no quintal da mulher e era um anjo, era um velho caquético, era um anjo velhinho, que ele caiu por causa de uma tempestade, passou 3 dias dentro da casa dela, cadê na galinha. Aí, depois de muito tempo, eu fui ler um livro de Conto Gabriel Garcia Marques, que tinha como título a triste e incrível história de Cândida Herendira e sua avó de Salmar. E tem esse conto, um velho muito idoso. Puxa, era o conto do Gabriel Garcia Marques todinho que eu tinha feito. Eu jurava que era meu. Não era meu. Era a história, esse velho era dele, que eu tinha esquecido que eu tinha lido isso. Tá entendendo? Agora, foi plágio? Não foi, porque eu não copio uma sequência. Não copio uma sequência, porque na verdade eu tinha até esquecido que eu tinha lido um livro do Gabriel Garcia Marques, em que aparece um velho no quintal de um homem lá, que é um anjo, um velho de asas. O que ele tem de estranho é que ele não é um anjo bonitinho, uma criança rosada, é um velho caminhando. Pois o meu personagem é esse velho. Tanto que eu tirei esse velho do Garcia Marques. Então, chegou, eu fiquei com vergonha. Puxa vida, a história é a dele todo dia que eu acabei contando. Cara, é outro cenário, são outras palavras, mas às vezes acontece isso. Eu fico assim, mas não é proposital. É plástico? Não é. Porque todo mundo às vezes pega esse mesmo mote de. A história da Indiracema e da Focação é a mesma história, né? É a mesma história. Ninguém plagiou ninguém. Agora, retomando a escritura e tudo mais, como é o processo criativo? A gente, tipo, comentou muito que se retoma muito as memórias da infância, mas, tipo, chega um momento assim que a senhora diz assim, rapaz, eu quero escrever. É assim ou tem todo um processo, a gente tem sentido, mas Não, eu não sei explicar como é, porque eu sou muito indisciplinada. Eu acho que se eu não trabalhasse pela manhã e eu tivesse assim, eu pudesse fazer uma rotina assim, acordar cedo, tomar um bom café, me sentar, escrever até a hora do almoço, certamente, eu acho, né, que eu produziria muito. Mas quando a gente já passa a manhã toda na escola, brigando com menino e tal, e só vai ter mais tempo de sentar na cadeira e escrever já no final do dia, já está muito poluído. Já está muito poluído, né? Mas também eu nunca me sento para escrever uma coisa que eu não escrever. Aquele crônica da bananeira é justamente essa janela aí, que tem a bananeira e agora tem a piscina. Pode ir lá ver, né? Nasceu uma crônica. Eu fui com a bananeira no quintal da mulher embaixo. E eu adorava bananeira, porque lá na serra tem bananeira. E de repente a bananeira desapareceu. Construiu a piscina no lugar. E outras vezes a pessoa pede para escrever uma coisa e sai mesmo. Eu escrevi uma crônica para o aniversário da Bessa, que era a crônica sobre os gatinhos, né, que moram na biblioteca. Então eu falei para o pessoal, vou escrever uma crônica sobre os gatinhos que moram na biblioteca. Isso já faz quanto tempo? 6 meses? Não sei. Comecei, nunca terminei. E agora eu fiz a crônica, que era quase encomendada, e mandei essa crônica para a revista Gente de Ação. Eu já pedi para ele me devolver 3 vezes. Eu falei, mas não demorou. Porque como foi uma coisa encomendada, eu começo achando erro. Na minha cabeça, o nome do gato era arquivo. E o nome do gato é acervo. Aí eu começo a crônica chamando o gato de acervo e termino a crônica chamando o gato de arquivo. Né? E aí, para mim, o arquivo era o certo. Aí eu falei para o editor, não publicar ainda, vou consertar. Não publicar ainda, vou consertar. Não publicar ainda, vou consertar.
porque é crônica, de certa forma, meio forjada. Ela não sai naturalmente. Mas eu mandei para. Estou falando da peça, gente, nós vamos fazer o aniversário do nosso clube de leitura da biblioteca. Dia 25 agora, Dia neste sábado. 25, e a gente vai mandar nossos textos para compor um painel lá. É assim. Só curiosidade minha, quando foi que a senhora começou a frequentar esses clubes? Como foi a primeira experiência? No clube de leitura, a primeira experiência, eu criei um clube dentro da escola, chamado Poesia com Pipoca, que era para incentivar os alunos a ir para a biblioteca, né? Então, vão poucos alunos iam para a biblioteca, aí eu criei um grupo, Amigos da Biblioteca. Ai, que coisa mais. Eu falei com os filhos, que era meu editor, olha, amigos da biblioteca, vai ter uma combinação no final do ano que nós vamos chamar Poesia com Pipoca. Aí ele disse, vamos chamar lá Poesia com Pipoca, que é muito mais bonitinho, mais animado. E esse clube, ele teve uns 6 anos de vida por aí, depois teve pandemia, todo mundo se separou, indo para a faculdade, não substituíram. Depois, eu fui chamada para fazer uma fala no clube de leitura do UCPI, que já tem 9 anos, e para falar sobre as escritoras. Eu estava lá, eu fui lá para fazer uma palestra e acabei ficando. Estou lá até hoje. E o outro, eu fui por causa do Armando, não foi Armando. Na Pabesse, e eu adoro. Vocês conhecem, né? Vocês conhecem. Amo. E só não participo de outros porque a gente não tem tempo de ler tanto, né? O que se determina para ler, e tem os que a gente lê por escolha própria. Né? Geralmente estou lendo 4 livros ao mesmo tempo. É uma loucura. Consegue ler 4 livros ao mesmo tempo? Você nem leu um direito. Bom, gente, como estão aqui dois, né, professores regentes de biblioteca, né, eu também na escola, né, eu trabalho, sou professor regente da biblioteca, a gente precisa de artifícios para atrair os alunos. Lá na escola é o espelho mágico, né, que faz referência a um título, né, do Mário Quintana. Uhum. E a ideia inicial era ter o espelho e, em volta do espelho, né, as quadras, né, que compõem, né, são mais de uma centena de quadras. Comecei com elas, mas o espelho por si só se bastou, né? É talvez o que mais atraia alunos à biblioteca, assim, de forma muito rápida. Entra, né? Mas Tem um entra. espelho mesmo lá, é? Nem que seja para retocar o mapa. Mas com essa curiosidade, pessoal, por que é mágica e tudo mais? Eu digo, olha, vocês vão ver assim mesmo, tal. Aí está a magia, né? De poder ver-se assim mesmo, tal. Ficar surpreso, né? Mas olha, nós estamos caminhando aqui, não é isso? O Wendel capta aqui a imagem só para nós. Eu gostaria que os mediadores aí fizessem, né, a mediação final, né, dessa conversa, né? Talvez vamos deixar aí, né? Deixar as, Futuras gerações né, primeiro. Vai. faça essa, talvez as Considerações. considerações finais, né? Ou mesmo uma pergunta final. Uma pergunta final. A senhora queria ser atriz quando criança, mas a senhora se sente realizada hoje de ser escritora e fazer o que a senhora faz? Sim. Muito realizada como professora. Eu adoro ser professora e comecei a trabalhar com professora muito cedo. Nessa escola onde eu estudava, que ela aparece, a Escola das Freiras, eu comecei a dar aula lá quando eu ainda era aluna. Eu era aluna no turno da manhã e era professora no turno da tarde. E eu achava muito difícil, nunca pensei que um dia eu ia ser sempre assim. E acabei voltando para a sala de aula, fiz o curso de letras, não para ser professora, mas para entender melhor as escolas literárias. E acabei sendo professora e me realizando como professora. E como escritora também, é muito prazeroso você ver as pessoas lendo quando você lê, quando você lê. Falando comigo, querendo saber do processo de criação, como é que é escrito.
Isso é muito prazeroso. Saber que o que a gente escreveu chegou até o leitor e, de certa forma, volta para a gente. Isso é muito bom. É uma coisa que você sempre fala, a gente faz como caminhando, né? Eu acho que isso representa muito a senhora também. Você ser caminho caminhando, você tinha sonhos, outros sonhos distintos, como você tem, mas a senhora fez o caminho da senhora. Assim, tinha de redor, como É. Mas eu acho, viu, Emily, que todo mundo, toda criança, ela quer ser assim. Ela quer ser jogador de futebol, ela quer ser atriz, ela quer ser cantora, ela quer ser atriz, na verdade, ela quer aplauso, ela quer ser vista. Eu penso que pode ser que eu esteja colocada, de certa forma, ela quer ser vista e se aceita, né? Então, de atriz, naquele momento que eu vi assistindo novela, era o que estava mais perto. Né? Mas eu nunca nem contava isso para ninguém. né? Mas caminhando e fazendo assim, descobriu o que a senhora tem disponível, o que a senhora tem que fazer. E é muito raro hoje em dia uma pessoa trabalhar com suporte e ele receber por isso. Ah, bom demais. É. Não que não tenha desafios, mas eu acho que é mais prazeroso do que uma pessoa que trabalha só pelo dinheiro. É. Tem desafios muitos, mas não sabe como é. Bom, só uma palavrinha antes do encerramento, de fato. A Zélia, a escritora Zélia Sartre, né, seu trabalho reconhecido, não tem dificuldade de reconhecer que aqui é um trabalho amador, não é, não é uma brincadeira, mas é feito de forma lúdica e dando margem para que, né, a meninada possa atuar como o Vitor, como a Amy, como o Ender, e como nós também, né? Então, a gente se desculpa por alguma atrapalhação, né, que possa ter acontecido aí. E assim, se podemos publicar esse material ou há alguma Fica à vontade, reserva. não. Ah, eu não teve atrapalhamento nenhum. Eu já fiz muita entrevista, tudo é desse jeito. Não fique assim, já fiz entrevista dentro de estúdio, não está gravando mais não, né? Não, mas não, tá? Que é desse jeito, tudo a gente combina antes. Olha, eu vou perguntar isso. Tem uma coisa que eu não posso falar? Tem uma coisa que você quer que eu fale, né? Quantas vezes eu fui na TV, na Rádio Assembleia, na Rádio Povo, e é desse jeitinho. É desse jeitinho, não é do outro jeito que as pessoas nos abordam. Entendeu? A Vocês estão. filosofia que eu penso nas entrevistas é que eu tento evitar essas conversas pré-ditadas, entende? Quando eu digo isso no sentido de a resposta, entende? As perguntas a gente prepara, né? Só que eu quero ouvir a resposta da pessoa. Entende? Mas é assim mesmo, sempre é. Né, quando a entrevista é escrita, sempre tem isso. Né? Quando vai mediar um livro, a pessoa diz, olha, eu vou perguntar isso, porque às vezes pergunta, a pessoa fica, responde uma coisa, e depois, eu devia ter respondido, era isso. Então, ela dá um tempinho para a pessoa preparar. Né? Sempre acontece. Né? Essas últimas conversas é tudo em off mesmo. Vamos tomar café. Só Ele sei vai que foi cortar. assim, né? E você ficou Sim, entendendo que a todo gente dia eu vou tem- buscar uma cadeira, ele não vai. A gente tem que finalizar. Zélia, Então, em encerrando sala de aula eu aqui, nunca sentei. estamos fechando aqui mais uma entrevista com Zélia Sá. Até a próxima.